Bom, pessoal, que a educação do estado de São Paulo vai de mal a pior, isso não é novidade para ninguém. Mas hoje eu vou falar um pouquinho aqui dos resultados do IDEB e do caso do assassinato do professor na cidade de Sumaré, que foi baleado, né, na entrada da escola, e como que isso se relaciona, tá? Eu sou o Thiago Talassi, criador aqui do canal Thiago Inspira. Vamos ver lá dentro do vídeo então. Bom, gente, antes de mais nada, eu gostaria de deixar aqui o meu respeito, né, a minha condolência ao professor que foi assassinado na entrada da escola de Sumaré, da cidade de Sumaré. É uma cidade vizinha à minha aqui, eu moro em Campinas, né? Então, ou seja, mais um professor em exercício da função que teve a vida tirada, tá? E tirada pela violência, que grande parte é provocada sim pelo descaso do governo atual, que é provocada pelo descaso do governo do estado, que é provocada também por essa política educacional mercadológica do Tarcísio, tá? E tudo, além de outros fatores, né? Mas a gente tem que olhar bem para essa questão do Estado, olhar bem para as políticas de Estado, né? Para a gente ver o quanto que essa violência ela é fruto disso também, né? O Estado, quando ele não cumpre o seu papel, a violência ela aparece sim, tá? Então a gente tem que olhar com cuidado o que é que está acontecendo no Estado, todo esse processo de privatização das escolas públicas, porque na minha opinião é o que está acontecendo, né? O governo Tarcísio ele tem um claro objetivo de cada vez mais abandonar a educação do Estado para que ela possa implodir, né? Ou seja, você vai abandonando o Estado, vai abandonando as escolas, criando uma série de medidas para fomentar, vamos dizer assim, a violência ou pelo menos para não combatê-la, né? Não ter um combate efetivo, não tem uma ação efetiva do Estado para diminuir a violência que os professores vêm ocorrendo, tá? Isso é muito preocupante. E somado a isso também, né? A gente viu agora o resultado do IDEB, que são os índices que mostram ali a posição, né, o ranking da escola do estado. A gente viu que a escola pública do estado de São Paulo regrediu, tá? Então, ou seja, claramente você tem um governo ali que não está dando certo. Você tem um governo ali que olha somente para a produção de índices, para alcançar índices, muitas das vezes assim, fora da realidade, né? Você tem um governo do Tarcísio que valoriza inúmeras plataformas digitais, mas esquece da questão humana das escolas. E a escola, ela é por excelência um local de humanização. Então você não pode esquecer das pessoas, você não pode esquecer desse quesito, porque estamos falando de pessoas, né, construindo conhecimento. Então não adianta a gente querer robotizar, a gente querer sistematizar tudo isso como se isso fosse uma empresa privada, automotiva, e que coloca ali a educação como se fosse um fast food, né? Que é o que o Tarcísio faz com a educação o tempo inteiro, né? Tem um descaso absurdo para com os professores, um descaso absurdo com a educação, enquanto ele fica ali tentando manipular dados para mostrar para a sociedade que a educação do estado de São Paulo tem melhorado. Mas o IDEB está aí e mostra que isso não é verdade. Tá? O professor assassinado na escola de Sumaré mostra o grau de violência, né? E o professor assassinado na cidade de Sumaré é só um exemplo, né? Mas teve muitos outros professores. Tem muitos outros professores adoecendo, né? Com depressão, com ansiedade, desistindo de ser professor, sofrendo agressões físicas, né? E isso não é muito falado. O pessoal fala um pouquinho, depois some. A POSP também não tem ação efetiva, e o governo do estado muito menos, né? O governo do estado realmente não tem nenhum interesse, né, em combater esse tipo de questão, né? A impressão que eu tenho é que o governo do Tarcísio abandona realmente a educação de propósito para que a educação se imploda, ela se destrua de dentro para fora, porque aí depois fica fácil privatizar, né? Fica fácil você comprar ali a opinião pública e dizer, não, mas a escola não funciona, os professores são agredidos, então vamos colocar uma educação 100% online, ou híbrida, né? A minha percepção é que isso está acontecendo, né?
que o objetivo é esse mesmo, é um plano realmente para desmontar a educação pública, tá? E depois jogar a culpa na própria escola, né? Que é a mesma, que é a lógica, vamos dizer assim, mercadológica do Tarcísio, né? Depois que tudo se destruir, a educação se desmontar, os professores não aguentarem mais da aula, eles aparecem com uma solução muito maravilhosa, que é colocar a aula online, por exemplo. Você diminui o número de professores, um único professor consegue dar aula para 50, 100 alunos de uma vez. Esse professor não sofre nenhum tipo de agressão, né, porque ele está dando aula virtual. Você diminui o número de escolas, certo? Então a impressão que eu tenho é que isso é que está acontecendo, isso é um plano, né? Isso é um projeto que está acontecendo aos poucos e a gente não consegue reverter isso, tá? Então você tem de um lado a violência aumentando e de outro lado você tem a educação indo de mal a pior, e o governador do estado focado em plataformas digitais, cobrando os professores, cobrando as escolas para atingir índices, ou seja, uma educação que só visa atingir índices para poder mostrar para a sociedade que de fato tem alguma coisa boa acontecendo, mas quem está ali na linha de frente sabe que não está. A gente sabe que está indo de mal a pior. O estado de São Paulo também, o governo Tarcísio implantou também os slides, né? Então agora para você dar aula você segue os slides que o próprio governo cria, né? E é necessário seguir isso para depois poder avaliar os alunos, né? E são slides que têm uma série de erros de sequência, não tem sequência didática, uma série de erros de conceitos, né? Os professores sabem bem disso. Então, quer dizer, é claro que tem tudo para dar errado, né, gente? Quem é professor sabe do que eu estou falando. Tem tudo para dar errado, uma educação mercadológica de um governo que tem um descaso profundo pela educação e pelos professores, que o único objetivo é, na minha opinião, sei lá, fazer lavagem de dinheiro, comprar plataforma, né? Enfim, né? A gente sabe que o Tarcísio, ele tem essa vertente aí, né? Então, gente, só estou falando isso porque realmente me assustou esse caso do professor, tá? Me motivou muito, né? Me tocou muito esse caso do professor que foi brutalmente assassinado, né? E há poucos dias, né, eu tinha feito um vídeo falando do porquê que eu deixei de ser professor. Então, quer dizer, será que todo professor vai ter que abandonar a sala de aula para poder viver, né? Então, assim, é bem complicado essa situação. Eu só queria trazer essa reflexão, tá, gente? Eu sei que é algo um pouco pesado, mas é algo que precisa ser falado, né? Eu acho que os professores precisam falar sobre isso assim, abertamente, publicamente, para a gente conseguir levantar uma reflexão maior, cada vez maior, inclusive com a participação da sociedade, que muitas das vezes cai na conversa da publicidade do governo, do Tarcísio, certo? Dizendo que está tudo bem, está tudo ótimo e não está, e os índices do IDEB estão aí para mostrar, tá certo, gente? Então, vou desejar um grande abraço a todos aí, vocês. Quem puder curtir e fazer algum comentário é muito bem-vindo, tá? A gente precisa realmente fomentar essas questões, pensar um pouquinho sobre isso e trazer a público, tá certo? Então, até mais, gente. Um grande abraço.